Bom, retornando à parte de instrumentos moleculares na prática do melhoramento, o aumento da rapidez, a quantidade e complexidade dos dados gerados nos últimos anos geraram o que se chama hoje de grandes dados, né, o Big Data. Esse grande volume de dados, né, associado a muitas moléculas, a muitas informações de genes e de bases nitrogenadas para cada animal, né, e sendo usados em avaliações de grande porte, com milhares e algumas vezes milhões de animais, demanda um uso computacional mais pesado, né? E com isso também vão surgindo, né, metodologias novas para análise, ferramentas de bioinformática e novas estratégias de seleção que vão usar esses dados de forma mais adequada para conduzir o programa de melhoramento. E os fatores limitantes desse processo seriam os métodos de análise, porque dificilmente a gente vai ter uma explicação biológica, um ciclo bioquímico, né, que se estabeleça para todas as bases nitrogenadas, para todos os genes que compõem o genoma do animal. Então, surge uma dificuldade muito grande em associar esse alfabeto genômico, né, a questão da sequência do DNA com uma funcionalidade no organismo do animal que venha a ser relacionada com a sua produção. Né? Então, essa interpretabilidade da informação genômica, ela tem que vir juntamente com dados fenotípicos. Sem o fenótipo, é inviável o uso de informações genômicas para o melhoramento. E com isso, surgiu, né, nos últimos 30 anos, uma nova ciência que é a junção de algoritmos computacionais, técnicas estatísticas e conhecimento biológico, né, mais notadamente no uso da genômica e da proteômica, que é a chamada bioinformática. E aí a gente vai ter também que existe uma certa preferência para uso, né, a análise de determinadas características nessa parte de informação molecular. Normalmente vão ser características relacionadas à parte de saúde, principalmente a resistência, né, ou mecanismos de como lidar com do organismo lidar com doenças infecciosas, né, uma vez que a exposição direta do animal a esses agentes infecciosos com o método de seleção, essa é uma prática que tem sido abolida por motivos éticos, né, de bem-estar animal e por motivos de biosseguridade, né, a biossegurança relacionada a possível espalhamento de doenças, inclusive doenças zoonóticas, né, que podem afetar humanos, né, e no caso também de doenças não zoonóticas, que não atinjam humanos, a gente tem a possibilidade de espalhamento para outras granjas, para outros sistemas de produção. Então, o uso de informação genômica é fundamental para a gente ter melhorias na questão da genética relacionada à saúde animal. Características ligadas ao sexo, bem como também características relacionadas e limitadas pelo sexo. Então, verificando diretamente no genoma do animal, né? Então, por exemplo, o caso mais clássico seria a produção de leite em machos, né? O macho ele tem todos aqueles genes que estariam relacionados à produção de leite, mas ele não manifesta essa característica. Então, usando a técnica da genômica para rastrear, né, para identificar esses genes presentes nesses animais, seria mais eficiente a seleção. Características que se expressam tardiamente. Então, características como a longevidade ou produções em épocas mais adiantadas, né, mais tardias, perdão, elas seriam uma necessidade de se obter, porque o ganho genético anual, né, estaria muito limitada se a gente esperasse 6, 8 ou 10 anos de vida do animal para ter
esta informação. Características de difícil mensuração, como, por exemplo, características relacionadas ao sistema imune, ou então de técnicas laboratoriais mais caras, como também a dosagem de hormônios, dosagem de substâncias no organismo do animal, ou então até mesmo experimentos, né, a parte de coleta de dados um pouco mais que demandam tempo de experimento e que demandam organização especial e equipamentos especiais, como, por exemplo, a coleta de consumo alimentar e conversão alimentar dos animais, que dependeria de ter a anotação individual do quanto de alimento que cada animal consumiu, né, elas poderiam ser beneficiadas diretamente pela seleção genômica. Características que implicam em alto custo para estudo a campo. Então, características que estariam influenciando, né, vamos dizer, o custo-benefício dela na seleção tradicional não fosse viável, a genômica ela entraria. Apesar do custo implícito da genômica, a gente teria que o fato do ganho genético ser melhor, haveria um benefício em relação ao uso dessa tecnologia. E falando especificamente dos marcadores moleculares, o uso dos marcadores moleculares é associado a algumas etapas. Então, primeiramente, eles precisam ser identificados. Existem diversos marcadores moleculares, né, técnicas de obtenção desses marcadores, e eles estão espalhados amplamente em todos os cromossomos dos animais. Né? Mas eles não são úteis se eles não estiverem com uma associação, né, uma relação, uma correlação com características de interesse. Pode ser que ele esteja numa região do cromossomo que não regule nenhuma das atividades gênicas para, por exemplo, produção de leite, para produção de ovos, para crescimento. Então, ele seria um marcador que não revelaria muito sobre a variabilidade genética da população. Então, ele tem que ser bem relacionado, né, à variação nas características. E, quando aplicados em programas de melhoramento, eles estão visando benefícios para a produção e qualidade do produto. Okay? Então, não vale, assim, em termos de melhoramento genético, que ele esteja associado a uma característica que não seja uma característica alvo do objetivo de melhoramento. E as identificações, né, os métodos atuais, né, que são os dos marcadores SNP, né, eles consistem em varredura de todo o genoma, ou seja, temos os animais amostrados da população, e esses animais, o genoma desses animais é confrontado com um genoma completo, né, que se tem como referência, e se verifica quais são as regiões do DNA que são diferentes entre os animais. Se há diferença entre os animais, né, se há essa variação genética, existe uma potencialidade de que alguma dessas variações esteja ligada. Então, daí passa-se a uma segunda etapa, né, que ela pode ser a associação direta, né, o estudo de genes candidatos através de análise de associação simples, em que a gente está interessado em saber o gene, né, individual, ou o par de genes, né, o conjunto pequeno de genes que determina algum fenótipo específico, ou ele pode ser usado de maneira ampla, né, que é a seleção genômica. A genética molecular, como um todo, ela vai aumentar a intensidade de seleção, uma vez que a gente elimina um processo inicial, principalmente com bovinos, que é a criação de animais candidatos. Então, sem a informação genômica, a gente teria que criar um grande número de bezerros, né,
e para serem novilhos, e a partir dessa população, a gente aguardaria esses animais terem filhos e julgaria o mérito genético desse animal baseado na produção de seus filhos e filhas. Né? Então, agora, e nesse processo, né, muitos animais seriam excluídos, muitos animais seriam comercializados, alguns abatidos, alguns teriam morte natural. E com o processo da genômica, a gente pode fazer essa seleção já com animais jovens, já com bezerros. Então, a amostra do material biológico retirado do animal jovem, a gente tem um maior número de animais jovens, então a gente faz uma seleção mais intensa nessa população e evita também o custo de criação desses animais, certo? E estaria também relacionada à acurácia da seleção. Enquanto que a acurácia da seleção individual ela é em torno da raiz quadrada da herdabilidade, né? Então, por exemplo, uma herdabilidade de 25% resultaria de uma acurácia de 50%, né? Para a seleção individual. Com a seleção genômica, a gente teria um incremento nessa acurácia a nível de seleção individual estar em torno de 70% de acurácia. Ou seja, o animal, mesmo sem ter filhos, ele teria uma possibilidade de acurácia bem superior ao da informação individual. E isso garantiria que o processo fosse feito com maior confiabilidade. E a seleção genômica por marcadores, ela é também chamada de seleção genômica ampla, ou a sigla em inglês, né, Genome Wide Selection, né, GWS, ela vai ter como objetivo a estimação de valores genéticos, assim como a avaliação genética baseada em BLUP, né? E ela vai trazer uma diferença dos programas de melhoramento, possibilitando a seleção direcionada para a obtenção de produtos diversificados. Os marcadores representam a possibilidade de seleção de animais também com base no genótipo, antes mesmo da expressão do fenótipo, como a gente já deu de exemplo o caso de bezerros, né, animais recém-nascidos para a produção de leite, por exemplo.